Opa guys, então, vocês sabem que eu não sou um cara que faz esse tipo de vídeo, mas cara, eu tô vendo um problema que tá impossível de ignorar nos jogos, tanto do Roblox quanto fora do Roblox. E esse problema é o hype temporário nos jogos. Bom, o hype temporário ele é simplesmente um dos maiores medos dos jogos, porque ele é literalmente o caminho para o fracasso. Alguns exemplos são o Legacy Peace, que era um jogo que ia supostamente inovar o Roblox por conta do seu modo história, o Sea Peace, que simplesmente foi esquecido pelos jogadores de uma vez só, e o Pixel Peace, que foi abandonado por causa dos bugs. Igualzinho o Legacy Peace, é basicamente a mesma situação. E, querendo ou não, eu podia ficar o dia inteirinho aqui falando dos jogos abandonados do Roblox. Por exemplo, eu podia falar do Roblox Unbreakable, o Kaizen, o Anime Showdown e entre muitos e muitos outros. E, querendo ou não, sinceramente, o único jogo que foi salvo, entre aspas, foi o Anime Last Stand, que foi colocada muita pressão sobre os devs para substituir o Anime Adventures, que foi fechado há muito tempo, mas o jogo conseguiu ser salvo pelo dono do One Piece Game, Anime Fighters, etc., que é o The Boss, com o jogo estando agora com uma média diária de 20k de players, que é coisa pra caramba, comparado ao que ele tinha antes, que era 3k de players mensalmente, tá muito bom hoje em dia. E por que o Anime Last Stand se salvou? Na verdade, cara, essa é uma resposta muito simples. E é uma coisa que qualquer um dos jogos poderia fazer para ter revisto seus jogos na época. Que foi resolver os problemas bases que eu vou explicar agora. Os delays em updates são muito comuns em jogos. E muito comuns nos lançamentos dos jogos também. Há pouco tempo mesmo, o Anime Vanguard foi atrasado em seu lançamento. Mas mesmo assim, o problema não é o delay de lançamento, e sim o delay dos updates. Por exemplo, tem literalmente escrito março no Sea Peace, indicando que ele ia atualizar em março do ano passado. E também o Pixel Peace, como já citado, demorou muito para ter updates. Até o segundo update as pessoas estavam aceitando o jogo mesmo com seus devidos problemas. Mas depois do update 3 e não ter mudado merda nenhuma, o jogo foi abandonado, claro. E por último, que eu vou citar aqui, vai ser o Anime Showdown. Aliás, eu vou dar bem mais atenção nesses 4 jogos, sendo esses jogos o Anime Showdown, Pixel Peace, Sea Peace e Legacy Peace, só para deixar claro aqui. Bom, o Anime Showdown, além de ter tido um shutdown gigantesco para atualizar e abrir novamente, quando ele foi lançar, teve diversos delays e acabou sendo um completo fracasso em seu lançamento. Querendo ou não, o Anime Showdown é um exemplo clássico de hype temporário. Porque quando era pago, todo mundo tava doido para jogar, obviamente hypado demais para jogar, e quando ficou de graça, os players viram outro problema muito complicado que eu já vou citar agora. Bom, sinceramente, os bugs são o pior problema dos jogos. Sem dúvida alguma, é o que acaba com a maioria dos games. E foi exatamente esse problema que causou a morte do Pixel Peace e do Legacy Peace. Bom, para quem não conhece os jogos, para não ficarem de fora, eu vou dar uma breve explicação dos jogos. O Pixel Peace era um bait beater comum, mas era quadrado. E o Legacy Peace, como eu já tinha dito, tinha um modo história, só para deixar claro aqui para vocês. Esses dois jogos tinham apenas uma coisa em comum, que eram os bugs insuportáveis. Véi, sério, só quem jogou sabe que era um saco. Tinha bugs de até um delayzinho para dar soco, até bug de reset de nível e fruta. Pra quem não tá entendendo o que é o reset de nível e fruta, é simples. Você comia uma fruta, pegava o level máximo e no dia seguinte é como se você não tivesse feito nada disso. Você só tinha resetado. Isso era horrível, era terrível. Aliás, eu tentei achar as fotos das pessoas no Discord reclamando, mas foi tudo apagado, infelizmente, porque raidaram o servidor. E sabe o que é mais engraçado? É que os dois jogos tinham comunidades grandes antes mesmo deles lançarem. E ambas falando que tal jogo iria inovar o Roblox. Renovaram? Não, claro que não. Apenas morreram na mão da mesma comunidade que os apoiavam. Mas mesmo assim, não é culpa da comunidade, e sim da confiança dada em pessoas que não mereciam. Vamos lá, seja sincero. Você nunca entrou em um jogo ansioso pra ficar horas e horas lá, e quando tu pisca, o jogo simplesmente não tem conteúdo. Não tem conteúdo suficiente pra mais de, sei lá, 2 horas de gameplay. Tá bom, talvez 2 horas seja exagero. Mas o que eu tô querendo dizer é basicamente a falta de conteúdo dos jogos. E sabe por que isso acontece? É simples, eles lançam um jogo antes de estar pronto.
Só isso. Eu vi muitos jogos em que os testers simplesmente avisaram que o jogo não estava pronto para ser lançado. Caso você não saiba o que é um tester, são aquelas pessoas que testam jogos antes de lançar. Bala? Mas aí o que acontece? Os criadores ficam ansiosos para aproveitar o hype e acabam destruindo a expectativa dos seus fãs, que abandonam logo depois do jogo que lança. Aliás, recentemente lançou o anime Defenders, e com algumas semanas de lançamento já teve um update. E enquanto eu tô gravando esse vídeo, o jogo tá com 200k de players, que é coisa pra caralho. E eu estou jogando ele recentemente e eu espero que ele sobreviva bastante, pois até agora ele não tá deixando a desejar. Obviamente, pra mim, né? É a minha opinião. Mas mesmo com um jogo que o lançamento não deixou a desejar, se ele não acompanhar a comunidade, o jogo vai acabar. Que nem todos os jogos que não conseguem acompanhar a comunidade, que sempre acabou deixando a desejar. O desencontro digital tem um nome complexo, mas um sentido simples, que é a desconexão entre a comunidade e o jogo, onde em alguns casos o jogo não consegue acompanhar a comunidade, ou a comunidade não consegue acompanhar o jogo, dando uma ideia de infidelidade, entre aspas, entre o jogo e a comunidade. Um jogo que não está morto, mas teve uma baixa grotesca em seus números de players recentemente, pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo, não sei se aumentou de novo enquanto o vídeo estiver no ar, mas esse jogo é o Anime Fighters. E ele é o exemplo perfeito desse problema, por simplesmente dar a sensação de que o jogo não liga para os players novos e que não dá algo justo para os players antigos. Pois, se você reparar bem, quando você entra no jogo como player novo, tudo é muito distante. Todos os updates são para os players mais velhos, e qualquer player é mais forte que você, com cada um tendo um número de dinheiro que nem existe na vida real, de tão alto que é. E quando você já é um player antigo, tem duas possibilidades. A primeira é que você ainda se vê distante, com players antigos que nem você, mas por algum motivo muito mais fortes. Uma diferença de poder inexplicável, onde você não consegue acompanhar. E a segunda alternativa é quando simplesmente não tem nada para fazer no jogo. Ou é algo super impossível. Ou não passa de uma noite a ficar roletando. Ou seja, não tem uma posição que seja algo além disso. E mesmo as pessoas que gostam muito do jogo têm de concordar com esses fatos. Eu mesmo gosto do jogo. E já passei pelas 3 alternativas. E sinceramente, não tem mais nada além disso no jogo. Claro que eu posso estar exagerando, mas eu tô dando exemplo do que é esses jogos que não conseguem acompanhar a comunidade, ou vice-versa. E com certeza qualquer pessoa já passou por um jogo assim, onde está tudo muito distante, ou muito perto, causando uma sensação desconfortável que causa um desânimo na hora de jogar o jogo. E aqui estamos no último tópico, e sinceramente o mais problemático. Convenhamos que esse é o tópico que mais sai do ramo do Roblox, com diversos jogos com esse problema, que é o Pay to Win. E eu não vou mentir, o Pay to Win é o principal problema dos jogos, e vou ter que usar outro jogo da empresa do The Boss como exemplo para esse problema. Aliás, muitas pessoas falaram que o anime Last Stand ia ficar Pay to Win quando The Boss assumiu. E eu não vou mentir, com as promessas que estão fazendo com 2x Speed, 2x Rerolls e essas coisas, parece que realmente vai ficar Pay to Win. Mas voltando no jogo que eu quero usar de exemplo, o nome dele é a One Piece Game. Com certeza qualquer um de vocês já ouviu pelo menos o nome. Não vou mentir, o jogo não está realmente morto comparado a alguns que eu já citei aqui, mas teve baixas gigantescas em seu número de players, e um dos motivos foi esse: o jogo ser muito Pay to Win. E você acabar em um jogo Pay to Win é como entrar em um beco sem saída. Ou você fecha o jogo, ou você vai gastar dinheiro eventualmente pela tentação. Muitas pessoas escolhem fechar o jogo, porque jogos Pay to Win só ficam realmente divertidos quando se gasta algo. Mas sinceramente, não é difícil resolver esse problema, e eu vou explicar. Todo jogo tem pelo menos um jeito de arrecadar dinheiro. E alguns escolhem o método pague e se divirta, e outros escolhem o método se divirta e, se quiser ainda mais, pague. Os dois métodos têm algumas diferenças. O primeiro método são jogos que não tem graça nenhuma se você não comprar uma ou duas Game Pass. Não tem graça se você não comprar mais Rerolls, etc. E o segundo método é aquele que te dá a opção de ser free to play, a opção de só aproveitar o jogo, e quanto mais você joga o jogo, menos problema você vê em comprar em algo, que acaba resultando em mais dinheiro. Ou seja, o método Pay to Win não prejudica apenas você, e sim a todos, inclusive os developers, que dependem da sua escolha de comprar algo para ganhar dinheiro. E esse foi o último tópico. Bom, eu queria dar umas palavras finais para esse vídeo, e sinceramente, foi um vídeo que eu gostei bastante de produzir, por mais trabalhoso que ele tenha sido. Tudo que eu falei nesse vídeo foi pesquisado e aprofundado. Isso acabou demorando muito, então eu peço desculpas caso alguma informação não esteja batendo com as informações que você tem hoje. Um exemplo, quando eu comecei a fazer esse vídeo, o Demonfall tinha 1k de players, e agora ele tá com 13k.
Então, é só um pequeno exemplo para demonstrar a mudança de informações que pode ter acontecido. E também, se eu falei de algum jogo que você gostava e acabou se sentindo ofendido, não se preocupe. Literalmente todo jogo do Roblox tem pelo menos um desses problemas. Mas dependendo da forma que o jogo lida com esses problemas, os resultados podem acabar sendo mais desastrosos. De qualquer jeito, eu aprecio que você tenha assistido até aqui. Um grande abraço e falou!